convidado hiper, super especial, o Rauan Moraes, que além de ser meu amigo, né, ele é sócio, fundador e head comercial da Simples. Ele foi eleito, gente, em 2022, sabe como? Pela revista Forbes, como um dos mais brilhantes e promissores jovens do Brasil. E ele, né, é head da Simple, que é um caso de sucesso da Vetex, né? E tem dentro do seu portfólio empresas como Disney, Boticário, Flamengo, né? Flamengo, técnicos, ou seja, a distribuidora Rio Colo, dentre outras empresas. Então, gostaria de agradecer, Rauan, por você estar aqui no nosso podcast, falar para mim. Seja muito bem-vindo, Rauan. Maria, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Um prazer estar conversando com uma amiga. É sempre um prazer encontrar você, o Alexandre. Nossa, muito obrigado por essa introdução dos jovens mais promissores. Eu senti o peso da responsabilidade aqui. Não, mas quem falou isso não foi eu, não. Foi a Forbes, tá? Porque eu falo, né? Ele é coraçãozinho. Mas quem falou isso foi a Forbes e assina embaixo, gente. Porque vocês vão ver que pessoa brilhante, né? Que pessoa brilhante. Além de meu amigo, ele é hiper brilhante mesmo. Rauan, fala pra mim. Quem é Rauan Moraes? Rauan por Rauan. Rauan por Rauan. Aí é outra revista. Bom, eu sou empreendedor. Sou formado em administração pelo IBMEC, mas acho que eu sou mais empreendedor do que administrador. Eu comecei a empreender bem cedo. Eu sempre gostei assim, de criar coisas, de fazer coisas. A gente organizava luau na praia, fazia show beneficente para conseguir arrecadar brinquedo, comida e levava pro orfanato. E em 2018 aliás, quando eu tinha 18, eu comecei a minha primeira startup aqui em Niterói, que era uma startup na época do boom de compra coletiva, e juntava duas coisas, né? Compra coletiva e um CRM de acordo com o padrão de consumo ali para fornecer para os estabelecimentos, né? A gente não tinha nenhum investidor, foi tudo bootstrapping, a gente mesmo. E a gente conseguiu durar 1 ano, e em termos de quantidade de estabelecimentos, a gente conseguia bater de frente até com o Peixe Urbano em Niterói. Assim. Então, e o Peixe Urbano tinha um monte de vendedor e muito mais dinheiro que a gente para investir. Mas acabou que ali, quando eu estava com 19 anos, a operação não deu mais certo, né? A gente não conseguia mais sustentar. E aí, então, comecei falindo com 19, 20 ali. E aí foi quando eu, conversando com alguns amigos, né, nessa época, isso já tem mais de 10 anos, estava chegando no Brasil a ideia de startup. Business Model Canvas, do Osterwalder, Lean Startup, do Eric Ries, tudo isso era novidade aqui ainda. Então, as pessoas olhavam e falavam, pô, você está na faculdade, você tem uma startup e você é milionário. E não era. Muito pelo contrário, tinha acabado de quebrar. E aí, numa conversa com amigos, eu falei, cara, não deu certo, por isso e isso e tal. E eles falaram, cara, mas a gente, enfim, quer empreender com você. E aí a gente virou a noite conversando, e aí a gente chegou na ideia de criar a Simples. No início, a gente deu, o nome até era Simples, Consultoria e Gestão. Porque a gente já via uma dor que tinha no mercado, que eram as agências e as consultorias, como se fossem dois opostos, assim. Isso, de novo, né, vale lembrar, isso aí já é 2013. Cara, ainda tinha... Se hoje a gente ainda tem muita coisa para avançar de tecnologia no Brasil, lá atrás, mais ainda. Então, meio que as agências digitais, elas eram muito passivas, aguardavam o cliente pedir, dar tudo mastigado, e a consultoria, ela era a dona da razão, mas ela não botava a mão na massa. E aí ela entregava um business plan,
E o cara guardava na gaveta, porque ele não tinha braço, ele não tinha capacidade, ele não tinha conhecimento para botar em prática. Então a gente decidiu juntar as duas coisas. E aí a gente nasceu como Simples Consultoria e Gestão, e depois a gente acabou mudando para Simples Inovação, que é o nome atual, Modeladora de Negócios. Porque aí a gente decidiu criar essa categoria como modeladora de negócios, em que a gente junta as duas pontas e entrega um serviço mais completo. Então, todos esses clientes que você falou, e tem mais um pouquinho, são mais de 2.000 projetos já, nesses mais de 10 anos, e a gente atende nesse formato. Então, obviamente, a gente tem uma parte passiva, porque a gente não pode entrar na empresa pé na porta e falar, eu sou o dono da razão. Óbvio que não. Então, a gente precisa, sim, ouvir, entender o cenário, mas, principalmente, a gente precisa entender o sonho, o objetivo, aonde essa empresa quer chegar, o que ela quer fazer. A partir disso, a gente desenvolve a estratégia digital e coloca em prática. Então, você disse assim, na trajetória não deu certo por isso, e aí você acabou passando. Muita gente está vendo a gente, e são alguns profissionais que estão entrando no mercado, pessoas que já estão no mercado, né? Então, o objetivo é agregar, levar valor, trazer insights para as pessoas, por isso que nós fizemos esse podcast. Mas fala pra gente, por que você achou que você não deu certo? Ou Legal. seja, por que né, naquele boom peixe urbano e tal, o que foi que aconteceu ali? Legal. Já são mais de 10 anos, então eu consigo responder fácil essa, porque já fiquei muitas noites sem dormir pensando no porquê. O primeiro ponto é que, assim, de novo, pegando carona no modelo de negócios ali, que era o que estava surgindo na época, o Business Canvas. Uma compra coletiva, um negócio de compra coletiva, ele tem que ter dois lados para funcionar. Ele tem que ter o estabelecimento e ele tem que ter o público. Né? É igual o jornal grátis que dão no sinal. Ele tem o anunciante, que banca a impressão do jornal, e ele tem o público, que são as pessoas ali para receber. O nosso negócio precisava das duas coisas. Qual era o padrão do Peixe Urbano, Groupon e tudo mais? Aí tinha vários outros na época, né? Eles cobravam do estabelecimento porque eles tinham uma base de público grande. Porque eles tinham capital de marketing. Então, eles faziam muita propaganda, muita ação de marketing, eram muito conhecidos, então, para o estabelecimento novo, por exemplo, era muita vantagem. Ele botava ali um dinheiro, saía no site, nem lembro se tinha revista, mas saía no site, e muita gente ia e comprava o produto dele com um desconto. A gente não tinha dinheiro. Então, a gente não tinha nenhuma vantagem, a gente não tinha uma massa de público. Então, qual foi a estratégia? E aí, me responsabilizo 100% por essa estratégia que não deu certo. Eu falei, cara, vamos inverter o modelo. Ao invés de cobrar do estabelecimento, vamos cobrar das pessoas uma assinatura, e aí você tinha um cartão, e o estabelecimento só tinha que dar o desconto, ele não tinha que pagar para sair no nosso site. E aí a gente tinha uma revista online. A ideia no papel é linda. Poxa, que legal, o cara consegue anunciar sem pagar. Só que no fim das contas a gente não tinha dinheiro para poder fazer o marketing para atrair o público. Sim. E aí isso deu errado. Então, esse acho que é o primeiro ponto onde a gente comete o primeiro erro. Eu cometo o primeiro erro, foi uma decisão minha, foi uma sugestão minha. Então, para os meus antigos sócios, a responsabilidade está aí registrada. Então, a gente conseguiu muito lugar, porque a gente não cobrava, e eles falavam, o cara do Peixe Urbano vem aqui e me mete a faca, você não me cobra. Ótimo. E aí ele dava até um desconto melhor pra gente. Só que a gente não tinha força de mídia para conseguir alcançar uma massa de público para atrair para o negócio virar. Interessante do modelo que você está colocando, é como se fosse o Uber, né? Então, a plataforma bilateral, onde você tem que ter muitos clientes, né? Então, tem que ter uma base boa de clientes e você tem que ter muitos motoristas também. Sim. Então, senão não funciona isso, né? Exato. Não estou nem falando do modelo em si, mas muitos clientes para muitos também. Então, o que foi? É interessante, eu queria só explorar um pouquinho mais isso. Então, quem está ouvindo a gente,
Você olhou para aquele negócio existente, você disse assim, não adianta nós irmos aqui fazer o mesmo modelo, porque esse modelo não vai dar certo porque nós não temos dinheiro. Então, vamos inverter. Sim. Vamos inverter. Então, isso foi uma forma de inovação. Sim. Né? Uma forma de, peraí, deixa eu olhar de que forma eu posso fazer diferente. Só que talvez não tivesse, como tem hoje, muita experiência e dados no mercado, né? Exemplos, falando assim, peraí, tem que tomar cuidado, tem que ter muitos clientes aqui e tem que ter aqui também muitos, né? Os estabelecimentos estão assim, vem aqui, né? E o cliente final não tinha a força que, de repente, o peixe urbano e outros, né, tinham essa força. Sim. É isso? Pode... E aí, um outro erro que agrava mais ainda essa situação. De novo, a gente está falando de 12 anos atrás. Hoje a gente está aqui com Apple Watch, iPhone, não sei o quê. Nessa época, é mais ou menos quando o Uber está surgindo nos Estados Unidos. Sim. Então, é quando a gente está falando da época de surgindo os primeiros iPhones. Então, uma coisa que a gente queria vencer como obstáculo que era uma coisa que a gente achava horrível da compra coletiva. Você tinha que imprimir um voucher e levar. Sim, deu um pedido. Isso era muito chato. E aí a gente teve, essa inovação não partiu de mim, um outro sócio que falou, então a gente vai ter um cartão e a pessoa apresenta o cartão no lugar, o cartão tem um número serial, a gente desenvolveu um sisteminha online, a pessoa botava o número do cartão, aparecia. Está válido ou não está válido? Um sistema básico, você consulta no banco de dados, esse número serial está válido, ok, não está válido, a pessoa não tem direito ao desconto. Molezinha. Qual o problema? Nenhum estabelecimento tem internet. Como hoje. E não existia celular com internet móvel assim. Então, as pessoas acabavam que também tinham que imprimir. E aí piorava, porque tinha lugar que dava para ir só com cartão e tinha lugar que tinha que imprimir. Então, você não tinha um padrão na comunicação. Aí o marketing, que a gente já não tinha muito dinheiro para fazer, ainda ficava difícil. E aí eu falei que já refleti sobre isso há mais de 10 anos. Né? Imagina quantas noites. Tem um livro que chama As Upstars. Esqueci agora o nome do escritor. Mas chama As Upstars. E ele conta justamente a história do Uber e do Airbnb. E aí isso é um baita conforto para mim. Por quê? Ele não só conta a história do Uber e do Airbnb, ele conta a história de várias empresas antes do Uber e do Airbnb que tentaram fazer o que o Uber e o Airbnb fizeram, mas não conseguiram, porque não tinha tecnologia. E aí ele faz uma diferença que eu acho muito interessante, que é uma coisa é você ser pioneiro, outra coisa é você ser prematuro. Esse negócio, a gente estava sendo prematuro. Então, a gente não tinha tecnologia para embasar, para fazer aquilo ali. E até dentro do modelo de negócio, né? Se a gente for olhar dentro do modelo de negócio, os recursos principais ali, às vezes alguns recursos nem tinham, porque imagina, peraí, tem que ter o cartão. O cartão foi uma ideia maravilhosa, poxa, apresenta lá. Só que cadê a internet, né? Não tinha internet. Então, não tinha o banco online. Então, você não conseguia esse banco de dados online, você não conseguia trabalhar. Então, dentro da própria estrutura, isso, de repente, as pessoas que estão vendo a gente, olhar realmente, fixar-se por isso que a modelagem ela é muito importante. Sim. Então, você faz lá, né, um protótipo, ele é muito importante para você poder ver como é que está funcionando. Claro que em todos os planos de negócio, uma coisa é no papel que aceita tudo e é lindo e maravilhoso. Exatamente. A outra coisa é você colocar isso em ação realmente, né? Que aí você tem, mas o que eu gosto do modelo de negócio que você faz, você vai fazendo essas simulações. Sim. E na hora que você faz o protótipo, você já começa a verificar algumas questões, né? Alguns gaps que podem realmente acontecer. A gente criou uma metodologia de trabalho, né, na Simples, que chama modelo IPSAI, em que são 5 passos. Né? O primeiro, você tem que identificar um objetivo, então o I, é identificar. Depois a gente tem um ciclo, que é o PSA, que é planejar, selecionar, alinhar. Então, que é justamente isso, eu vou validar se isso que eu quero fazer é viável, eu tenho recurso, eu tenho capacidade financeira, eu tenho capacidade técnica, existe tecnologia,
porque não existia tecnologia para o que a gente queria fazer na época. E aí a outra solução era, então vamos criar um aplicativo. E aí quando a gente olhou quanto custava um aplicativo, a gente falou, a gente não tem a menor condição de fazer. E aí foi quando decretou o fim real. Então, esse ciclo a gente fez justamente para entender. Planeja, seleciona quais são os caminhos, alinha. É viável? É. Implementa. Vai para o último I do IPSAI. Não é, volta de novo. Planeja, seleciona, alinha. Como se fosse um PDCA. Sim. É exatamente a mesma ideia. Implementa, go live, que é hoje o que a gente faz na maioria dos e-commerce. Próximo IPSAI. Qual vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer? Identifica, planeja, seleciona, alinha, implementa. Então, essa base de pensar foi o que eu aprendi a pensar depois que eu quebrei. Sim. Porque aí foi como eu comecei a ver onde eu errei, por que eu errei, por que eu não consegui evitar o erro, ou não consegui prever que aquilo ia dar um erro. E aí eu cheguei a criar essa metodologia, é a forma que a gente trabalha e é a forma que eu penso o negócio até hoje. Não que tenha me tornado infalível, pelo contrário, depois eu tive outras falências pelo caminho, outras startups que a gente investiu e não deu certo, faz parte, porque tem a parte que você controla e tem a parte do mercado. Sim. Então, faz parte do jogo. Porque na época o peixe urbano, ele começou a ficar muito mal visto, né? Porque eu lembro que eu estava, acho que na Mocelinha, então entrando, e aí parece, não, peraí, você tem, não lembro se foi Mocelinha, você é peixe urbano, então espera um minuto, né? Aí às vezes eu chegava também em algum local, chegava com um determinado, não estou falando que o Mocelinha me barrou não, tá? Não é isso. Mas você chegava em algum outro local também e você sempre via o pessoal da fila do peixe urbano esperando e você entrava porque você não estava com peixe urbano, Sim. né? Então, eu sou muito curiosa, então eu pergunto, que fila, né? A fila do pessoal do peixe urbano. Então, muita gente ficava assim, peraí, eu não posso ir tal dia, ou eu primeiro entra o cliente, eu fico esperando. Então, isso mesmo dentro do mercado não foi bem visto, né? Pelas pessoas que ficavam, às vezes, esperando, né? E engraçado, né? Porque isso é uma consequência do sucesso deles, né? Porque eles conseguiam levar tanta gente que acabava atrapalhando. Mas aí, acho que em parte, a culpa do sucesso deles, de conseguir. E, em parte... talvez de uma visão meio equivocada, não sei se deles ou dos estabelecimentos, mas de que davam um desconto muito alto sem ter uma boa gestão financeira. Isso, legal. Por quê? Eu ouvi, na época, várias histórias de lugares que chegavam a quebrar. Porque o cara abria dá um exemplo da coisa que é mais oceano vermelho possível, uma pizzaria. O cara abria uma pizzaria, aí vai lá, vou botar no peixe urbano. Botava no peixe urbano com 50% de desconto. E pagava mais uma grana para o peixe urbano. Só que esse cara não fazia conta de que ele não tinha 50% de margem. Sim. E aí, na verdade, quanto mais ele vendia, mais dinheiro ele perdia. E aí, em um determinado momento, ele não conseguia mais entregar o volume de cupons lá que eram vendidos, ou ele simplesmente começava a recusar os pedidos. E aí também tomava processo, aí começa a virar outra esfera de problema. Então... não acho que isso dá para nem botar na conta só do peixe urbano. Acho que aí é o empreendedor que, às vezes, na vontade de fazer, e me incluo nisso, claro, não planeja certinho. Não olha. Com certeza. Porque na minha colocação é que ele deveria colocar essas pessoas até para falar assim, poxa, que modelo legal, né? Mas quando estava ali dentro, opa, peraí, espera um minutinho que esse daqui vai pagar os 100%. Raul, quero aproveitar essas noites que você ficou sem dormir. fazer valer a pena o sono perdido. Isso. O empreendedor, quando você vê o seguinte, caramba, fali, tenho dívida ou não tenho dívida, né? Dorme, vem aquela angústia, né? Na boca, assim, né? Para essas pessoas, né, que passaram por isso, o que o Raul pode falar o seguinte... Qual foi o momento que você teve, assim, estalo de falar assim, gente, não tem jeito? Porque quando você começa a estar nessa angústia, a angústia vem tão grande que você está envolvido ali, a questão da incapacidade e tudo. E o brasileiro, ele parece assim, você não pode falir, né? Graças a Deus, hoje em dia já melhorou isso muito, né?
Porque nos Estados Unidos, se você faliu, você, opa, tá bom, porque você já tem a experiência do fracasso, né? Sim. Então, vem comigo. Então, quando você, às vezes, muitas pessoas estão angustiadas que montaram um negócio, esse negócio não deu certo, e talvez uma pessoa muito inovadora, porque é os prematuros, né? Os prematuros que foram ali, né, alavancando e tentando fazer de uma outra forma. O que te deu um clique de falar assim, peraí, deixa eu pensar de uma outra forma. Peraí, o que essa pessoa pode aproveitar dessas noites que você ficou sem dormir? Acho que não existe caminho fácil para isso, né? É uma situação horrível, assim, você se julga. Eu, por exemplo, eu tinha pego o dinheiro emprestado com a família e não tinha a menor chance de conseguir pagar, porque tinha quebrado o negócio. Graças a Deus a gente não saiu com dívida, mas o que colocou não voltava, não tinha como. Até porque era uma startup, então o que você investiu era dinheiro em marketing, um software, mas que nenhum estabelecimento conseguia aproveitar, porque não tinha internet, então a gente não tinha ativos para vender. Então foi tudo perdido. O que me ajudou a sair foi falar. Foi quando eu cheguei para 3 amigos, estavam lá em casa, e eu abri o jogo. E eu falei, cara, não deu certo. Naquela altura eu não tinha ainda as razões claras, igual eu botei para você que agora, Maria, isso agravou. Não tinha. Eu só sabia que não deu certo. Eles chegarem, eu já tinha trabalhado com eles antes, na época de empresa júnior. Tinha feito um trabalho legal, a gente tinha conseguido resultados legais e tal. E o apoio deles de falar, tipo, beleza, vamos criar outro negócio, ver que existia uma outra oportunidade, cara, aquilo foi o que me salvou. Porque aí eu desviei o foco do sofrimento para, então, beleza, então como a gente faz, que eu acho que é o mais importante do empreendedorismo, não é você só sonhar, eu quero, beleza, como eu viabilizo isso, então? E aí a gente começou a conversar do como a gente ia criar a Simples, o que a gente ia fazer, como a gente ia conseguir cliente. Aí, certamente, a gente inicia a Simples sem dinheiro algum. Nenhum. Porque o que eu tinha pedido emprestado para a família eu já tinha perdido e não ia dar para pedir mais. E aí a gente começou a conversar com outros amigos, outros contatos, e aí consegue uma indicação, primeiro cliente. O primeiro cliente começa a pagar a empresa começa a gerar caixa. Aí o primeiro cliente indica o segundo cliente. E assim foi. Então, o primeiro passo, vamos dizer, né? O primeiro passo foi falar. Então, talvez o empreendedor que esteja com essa angústia toda possa falar assim, peraí, com quem eu posso falar? Sim. Ou para que a pessoa possa saber, né? Olha, muita gente já devia te admirar. E aí você falou realmente, olha, né, aconteceu isso, aquilo, opa, peraí, então vamos lá. Então falar. O falar usando a tua networking, né? Por isso que eu digo, Sim. Às vezes a gente fala o seguinte, eu falo isso a beça, principalmente com os alunos, assim, eu quero fazer curso, tá bom, curso presencial, curso live, tá bom? Então, principalmente presencial. Tá bom, aí com quem eles falam? Primeira disciplina, o mesmo grupo. Segundo grupo, segunda disciplina, o mesmo grupo. Então eu falei assim, gente, vocês conhecem a turma inteira? Não conhecem. Então que networking é essa? Então tem que fazer network. Então primeiro, você usou o teu network, né? E o segundo, você começou a criar o seguinte, nós não podemos investir muito, até não tinha zero, tanto dinheiro. Não era nem muito nem pouco, é zero, não tinha. Alguma coisa. Então, não tinha dinheiro, então, peraí, vamos lá, o primeiro cliente, o que a gente faz? Então, vamos pedir para que ele indique. Então, mais uma vez, a network. Sim, só total. Que aí de uma outra forma, para você poder, eles acreditarem em ti, né? Foi uma coincidência, mas que é realmente, né? E você fazer com que um indique outro. Então, os teus clientes atuais, eles podem ser... Tem muita gente assim, eu vou ganhar mais clientes. Gente, o que você faz com os clientes que você tem hoje, né? Sim. Vamos aproveitá-los. E aí,
você começou a buscar essa network. Ou seja, um indicava, e hoje a Simples ela é do jeito que é, né? Então, gente, dá uma olhadinha depois lá no site, gente. Dá uma olhadinha lá a quantidade de clientes que ele tem, né? Marvel, né? Você imagina, a Disney foi maravilhosa, sim, né? Disney, sim. gente. E a Disney é muito interessante. Eu sou apaixonado pela Disney. Sim, a gente contou a história da Simples, a fundação, e 10 anos depois, mas nesse caminho também teve um monte de altos e baixos, né? Eu fundei a Simples com esses 3 amigos que estavam nessa conversa. Hoje nenhum dos 3 está mais e todos desistiram do negócio. E quando o último desistiu, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, assim. E eu assisti um filme do Walt Disney nesse dia. E eu terminei de ver e eu chorava, eu falava, cara, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Porque eu não tenho mais opção de errar. Eu já errei, eu já falhei uma vez, agora eu tenho que pegar o que restou, ninguém mais acredita no negócio, mas eu tenho que fazer funcionar, porque é isso que eu sei fazer. Então, eu vou... Então, olha só, você acabou de sair de 10 anos atrás, 12 anos atrás, você acabou de sair de algo que você, né, startup é um modelo de negócio que você não sabe se vai dar certo. Sim, né? Então, lá não deu certo. Bom, pela network você começou a ter mais clientes. Sim. Né? E aí, altos e baixos. Esses altos e baixos dos 3 terem saído, o que não acreditar no negócio? Qual o motivo disso de não acreditar no negócio? O primeiro que saiu foi uma divergência que a gente tinha de visões de negócio. E os outros 3 e ele, meu amigo até hoje, a gente conversou e falou, cara, acho que a gente está pensando isso aqui de formas diferentes, e aí ele saiu. Mas foi super de boa. Mas, de novo, a gente falou, a gente conversou. Não foi, legal. Tira o cara aí. Não, porra, ninguém é maluco. O segundo que saiu, ele teve problemas particulares, e aí ele pediu para sair pra gente, na verdade, comprar a parte dele. Ele precisava da grana. Nessa época a gente já estava começando a fazer um pouquinho de grana. E aí a gente comprou a parte dele. O segundo, o terceiro, que foi o último que saiu, foi numa época de crise. Então, foi na época de reeleição da Dilma. A gente não tinha muitos clientes e alguns clientes começaram a ficar muito céticos, muito preocupados, o que vai acontecer, aí a economia... Aí não tem jeito, economia é o que eu acho, né? Se todo mundo acha que vai ficar ruim, fica ruim, pô. Se todo mundo acha que fica bom, porque aí as pessoas investem ou não investem. É 100% achismo, né? E aí começavam a achar que não ia e, de fato, concretizou o que eles achavam, porque aí começa a entrar num ciclo de queda. A gente não tinha muitos clientes na época, então o risco estava muito alto em poucos clientes. Nessa época a gente estava começando a ficar um pouco mais velho, e então esse último sócio ele era mais velho do que eu, então ele já tinha outras necessidades financeiras, casar e tudo mais, filho. E aí ele falou, cara, isso aqui não vai me sustentar, eu vou sair e vou fazer outro negócio. E aí a gente foi fazer uns ajustes de conta lá, e aí eu não sei o porquê, mas em algum momento lá ele me devia R$200. Não sei se foi uma pizza, não sei o que foi. E aí eu olhei aquilo e falei, ele tinha 50% do negócio. E aí eu falei, cara, tu não me paga e eu fico com a empresa. E ele falou, tá bom. Eu comprei a Simples por R$200. Então, mas por quê? Porque eu olhava e eu falava, cara, isso tem que dar certo. Eu não tenho outra opção. O que era Simples naquela época e hoje é outra coisa. Mas eu acreditava, e mais do que eu acreditava, eu falava, cara, não tem outra opção, tem que dar certo, eu vou ter que refazer, repensar, remodelar, buscar cliente. E aí, eu estava terminando a faculdade nessa época. Eu tinha conseguido juntar R$7.000. Meu custo de vida nessa época devia ser em torno de uns 3,5. Aí eu cheguei para um cliente nosso, que era First Class, de cama, mesa e banho. Foi o nosso primeiro cliente, inclusive. E aí eles estavam para lançar o e-commerce, não lançava, não sei o quê. Eu cheguei e falei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar 2 meses aí dentro. E vou botar o e-commerce no ar. Porque era novo, então eles não estavam conseguindo.
e vocês não precisam me pagar. Porque senão vai começar uma discussão do quanto vai ser, quanto não vai ser. Você não me paga nada. Eu trabalho 2 meses de graça. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, irmão, eu tenho 2 meses. E é o que eu tenho de dinheiro guardado. Se não der certo nesses 2 meses... 3.500, acabou. 7 mil. Acabou. Aí eu falei, cara, é o que eu tenho. O cara topou a ideia, óbvio, não ia custar nada pra ele. Fui pro escritório, trabalhava... Porra, ninguém trabalhou mais que eu naqueles 2 meses, eu tenho certeza. Com 1 mês ele falou, eu vou te pagar. Você já fez por merecer. Eu falei, porra, que alívio. E aí comecei a trabalhar ali, comecei a validar muitas coisas do modelo Ipsai que eu te falei, de, cara, como pegar uma mega empresa, é a franquia de cama, mesa e banho, e não só de cama, mesa e banho, de tudo, uma das mais premiadas do Brasil. Eu trabalhava direto com o fundador, um cara que eu sou eternamente grato, que é o André Pivetti, que me deu essa oportunidade. Eu aprendi muito ali, muito. E aí dali eu fui validando, tipo, então, cara, eu tenho que trabalhar dessa forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar isso, a gente tem que alcançar aquilo, como a gente alcança. Fui me especializando mais em e-commerce nessa época. E aí, uma coisa vai levando a outra. Aí, pô, tinha já um nome grande ali que era First Class. Aí da First Class eu fui atender a Buton, que era uma indústria também têxtil grande, uma das maiores do Brasil. E aí você vai conectando os pontos. E aí você vai andando. Então, vamos lá. Então você meio que pivotou um pouquinho Totalmente. o modelo de negócio, né? Com Porque certeza. você era uma consultoria e depois ele dizia assim, opa, peraí, deixa eu ver aqui que a gente está... Eu preciso colocar isso como um canal, né? Uhum. Então, opa, peraí. Então, e por isso a tua visão de... você tem as agências, Uhum. né? E as empresas de consultoria. Então, peraí, deixa eu interligar isso, porque vocês têm um conhecimento de modelo de negócio. Então, como você pode fazer esse direcionamento voltado para o marketing também? Ou seja, né, botando isso para... Então, fazendo uma reflexão, às vezes a gente se apaixona pelo modelo de negócio, né? Mas esse aqui tem que ser esse aqui. E não tem que ser esse aqui, né? Quer dizer, a essência, ela está ali. A essência está ali, mas para que dê certo, o que eu vou fazer? E outra coisa, o que aconteceu contigo, o Contabilizei, o Vitor, ele também foi para dentro o dele foi só para montar, né? Ele achava muito chata a coisa de contador e ele queria simplificar isso. Então, ele foi para dentro do contador dele, e aí falou, deixa eu mapear teus processos todos. Então, mapeou os processos dele, mas ele foi aprendendo. Ele disse assim, aqui a gente não pode pegar, mas aqui a gente pode pegar. Então, quando você foi ali, a First Class foi um baita de um laboratório para ti. Com certeza. Para validação e talvez o modelo, né? Peraí, o PDCA não tem jeito. Ensinaram tudo o que sei, né? Então, você tem lá um plano de ação e você vai trabalhando e você vai validando aquilo. Tanto é que a metodologia, você tem um método hoje que você testou isso em vários modelos, né? Quer dizer, em várias situações dentro da First Class. E isso, então, para o empreendedor ou para quem está nos ouvindo, isso é muito, é ter o conhecimento, né? O mergulhar dentro para poder fazer. Sim. Né? Então, às vezes, muita gente diz assim, eu fiz meu modelo de negócio, mas esse modelo de negócio não saiu na prática como saiu. Não saiu na prática. Não. Você tem ali, mas você tinha um modelo de negócio, ele te guiava, né? Sim. Ele guiava. E a vontade de que vai dar certo, tem que dar certo. É isso? Porque vontade e necessidade. Tinha que dar certo, cara. Não tinha outra opção. Uma coisa engraçada, principalmente isso vai contrastar muito com o que você falou no início, eleito brilhante da Forbes. Cara, eu morria de medo de fazer processo seletivo. Então, eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca estagiei em nenhum lugar. A minha experiência de trabalho anterior é ter feito empresa júnior no início da faculdade, né? E em paralelo eu fui montando ali a primeira startup e tal. Então,
eu aprendi muita coisa na marra. Isso eu acho que foi ruim, sabe? Claro, tem um lado bom de você aprende na prática, mas eu acho que esses meus primeiros anos empreendendo, eu levei muita pancada que eu talvez não precisasse ter tomado se eu tivesse trabalhado em outro lugar antes, sabe? Teve gente que me falou isso e eu não acreditei. Hoje eu vejo. Tem muita gente hoje com essa característica, né? A pessoa não quer trabalhar, não quer empreender logo. Né? Então tem muita gente assim. E tem muita gente que não quer só empreender, quer ser unicórnio. No primeiro ano já quer ser unicórnio. Não, várias pessoas, elas, nos dias de hoje. Quando você diz assim, eu tinha medo de fazer processo seletivo, porque você não queria ser julgado, ou porque, às vezes, a gente tem, assim, uma estima não tão grande, né? Então, peraí, eu não quero que a pessoa, ou eu não quero trabalhar. Qual foi o teu? Não, eu sempre gostei de trabalhar. E eu acredito muito naquilo ali, eu vou querer fazer daquele jeito. E o meu maior medo era eu chegar um chefe e falar assim, não, você não vai fazer. E aí eu ia ficar pau da vida. Então, para a juventude que tem hoje, ou a mentalidade que muitas pessoas, não jovens, sou uma mulher hiper jovem, então, que não quer ser mandado, não mandado, olha, vai ali e tal, mas quer seguir uma determinada linha que acredita, o empreendedorismo é realmente uma solução para essas pessoas. Eu acho que sim, mas eu acho que aí tem uma característica que me salvou, que eu acho que é muito importante. Eu nunca quis estar certo, eu nunca fui orgulhoso. Legal. Do tipo, Maria, eu quero estar certo, eu acho que essa estratégia tem que ser cabeça dura. E nunca foi isso. Sempre foi do tipo, cara, ter flexibilidade para fazer a melhor coisa. Então eu não quero estar certo, eu quero acertar. Que é poder fazer daquela forma. E se vê que não está funcionando, muda. Vai, legal, entendeu? Legal. Porque eu vejo que uma das questões de sucesso que eu visualizo é a humildade intelectual. Então, eu digo assim, gente, eu sei tudo, eu posso ter um monte de coisas, mas eu não sou... Isso me salvou muito, porque eu tive um problema de saúde, onde eu fui consultada por um médico, um bam. E esse bam, ele errou completamente. E eu falava assim, gente, pra mim, eu não quero ir com esse homem. E aí todo mundo falava assim, ele é o melhor. Eu falei assim, não, eu não vou com esse homem, não gostei dele, porque ele falou uma coisa pra mim, eu sei o que você tem. E aí eu falei assim, mas doutor, não precisa fazer uma biópsia? Não, porque eu sei o que eu tenho. Se eu tivesse feito isso, minha filha não estaria hoje aqui. Porque ele não sabia o que eu tinha. Quer dizer, para ele sabia o que ele tinha, né? Que eu tinha. E ele não era nada do que ele falou. Então, eu não quis ficar com ele pela arrogância que ele teve. Falei assim, gente, eu não sei tudo. Como é que esse homem diz que sabe tudo? Então, eu não sei tudo. Então, peraí. Né? Então, acho que a humildade intelectual ela é muito importante, porque tem o aprender a aprender. Né? Sim. E o aprender a aprender é demais. Então, modelo de negócio pronto, pivotou, ou seja, o pivotar é você vai mudando aquele negócio teu e acaba saindo uma outra forma, né? Então, pivotou, tá bom. E aí? Primeiro cliente, sim, a First Class. A First Class a gente já atendia e estava nesse planejamento para lançar o e-commerce, vai lançar, e nunca conseguia sair dessa etapa porque eles não tinham foco para isso, que é super compreensível. Na época, hoje eles já tem mais de 300 lojas, eu acho, ou está chegando em 300, na época eles deviam estar com umas 200 já. Então, assim, cara, não era o foco deles. Então eu falei, não, eu vou trabalhar aí dentro, ia pro escritório, e é super engraçado isso, porque nessa época, todo mundo olhava pra mim no escritório e tipo, sei lá quem, assim, um carinha, um moleque, na verdade, né? Eu devia estar com 22, 21 nessa época. Esse moleque veio aí e eu tinha que ficar pedindo as coisas pros outros, porque, precisava do cara de compras pra comprar o produto, para o produto chegar no e-commerce. Então eu ia ali pedindo atenção. Isso devia ser 2015.
5 anos depois, a pandemia chegou. E aí eu era um dos caras mais importantes do escritório, né? Porque aí todo mundo precisava do e-commerce. E aí todo mundo vinha em cima de mim. Então eu fiquei muito tempo, assim, na First Class. Foram, cara, acho que foram uns 8 anos. Até que aí eu fui diminuindo a minha participação, né? Gradual, até que eu falei, olha, acho que essa pessoa aqui vai tocar. É a pessoa que toca até hoje, super gente boa, me agradece. Acho que é super merecedora de estar lá, a Dai. E eu falei, olha, eu preciso tocar a Simples toda, não dá mais para eu ficar... Porque aí eu não era... Foi tanto tempo que deixou de ser uma relação de cliente, eu era parte da empresa. Então, foi ótimo pro aprendizado, mas eu queria que a Simples subisse um outro degrau e aí não dava para eu fazer as duas coisas, né? E aí eu acabei pedindo para sair, mas, sim... Tenho um ótimo relacionamento com então, todos. acabou sendo um funcionário ali dentro. Sim, acabei virando. Mas eu tinha a regalia de entrar e sair a hora que eu quisesse. E aí eu gostava já. Era uma coisa boa de ser funcionário, é o ticket restaurante. Eu não tinha. Aí o que eu fazia? Eu ia almoçar com a galera, eles chegavam no caixa e falavam, é funcionário da First Class. Aí tinha desconto, aí eu pegava o desconto também. Mas eu não tinha nada para apresentar, então eu tinha que almoçar junto. Tá, então a pessoa ela muda o modelo. E aí você precisa o seguinte, então o experimentar, o fazer alguma coisa, isso é muito válido até para você poder validar teu modelo de negócio. Com certeza, né? O papel aceita tudo, né? Validar aquele modelo, validar aquela tua ideia, então tá bom, validou. E aí você montou aquilo ali, criou uma metodologia, que aí facilitando o teu trabalho, né? Então criou ali a metodologia, validou a metodologia, replicou essa metodologia e foi para outros clientes. A partir de que ponto você viu o seguinte, caramba, não posso estar só aqui, porque senão seria cômodo realmente. Você tinha um faturamento, algumas pessoas elas já fazem isso, elas são PJ, trabalham dentro da empresa e dizem assim, ótimo, né? Mas o que te levou a sair dessa inércia, né? Porque deve ter sido outras noites sem dormir. Cara... Dizendo o seguinte, vou para outro patamar. Acho que, de certa forma, talvez um pouco natural, no sentido de ver que eu podia fazer mais coisas, eu podia crescer mais, mas eu estava... Porque como eu atuava gerente comercial, gerente de e-commerce ali, eu tinha que cuidar de rotinas. E essas rotinas me tomavam tempo. E aí quando eu via o que eu podia fazer se eu não tivesse preso nessas rotinas, e aí eu começava a não fazer tão bem a rotina, aí eu me cobro muito, eu falava, cara, não dá, porque se eu não controlo ali a mercadoria que chega, que sai, não vai certo, e aí não vende tão bem, e aí eu sou cobrado, obviamente. E aí começou a não casar, então eu tive que tomar uma decisão, até porque eu não queria sair queimado. Fiquei 8 anos na parada e vou sair, pela porta dos fundos? Não. E isso foi muito legal, porque quando eu saí, o André falou, o dia que você quiser, você entra aqui, sim, você faz parte da história da empresa, então foi muito legal. Então, foi difícil... sair de uma coisa que já era certa, confortável, isso com certeza, mas ao mesmo tempo eu gosto de criar. Eu nunca me vi como um administrador, como um gestor. Eu sempre fui um empreendedor. O que eu gosto é a lama, é criar, é sair do zero, sabe? O que é a lama? Fala pra mim. A lama é a guerrilha ali, como é que a gente vai criar isso aqui. Como a gente vai fazer isso que eu sou apaixonado. A rotina me cansa. Eu não sou gestor. Eu acho que inclusive que eu sou um péssimo gestor. Conheço uma pessoa que diz que não é empreendedor e é um baita de empreendedor. Então agora o Cauã está dizendo que ele não é um gestor. Não, de verdade. Tanto que assim, na Simples hoje, cara, eu gerencio 3 pessoas. E essas pessoas gerenciam as equipes. Então, eu só gerencio os heads, que são pessoas altamente autossuficientes, autogerenciáveis, e têm um contato comigo. Não, fantástica. E eles fazem. Então, olha só. Você é empreendedor, você gosta da ideia e tal.
E, de repente, se a gente for ver um gestor, né, um gestor de inovação, vamos imaginar assim, ele talvez não queira fazer toda essa gestão, né? Então, ele quer ali ter o dono, ele é o empreendedor gestor, vamos dizer assim. Às vezes ele não consegue fazer isso tudo, ele pode colocar algumas pessoas estratégicas. Sim. E essas pessoas estratégicas, ele dá ali o comando, o direcionamento, e essas pessoas estratégicas acontecem. Exato. Então, porque é muito legal, às vezes, você diz assim, não, eu sou empreendedor, sou raizão lá, não sou nem Nutella, sou o raizão lá. Ah, mas eu também sou gestor. Ou seja, se eu fiz isso, eu preciso gerenciar isso. E eu tenho visto nos dias de hoje que muitos empreendedores, gestores, né, montaram a sua empresa e estão fazendo a gestão, eles querem sair daquela confusão toda que está e não consegue porque a base toda está nele. Então, ele quer montar outros negócios, não consegue montar os outros negócios dele porque está preso aqui e quer colocar esses rédeos, mas ainda não dá, até porque ele criou uma cultura organizacional centralizadora. Completamente centralizadora, né? Então, mas às vezes nem centraliza muito porque acha que as pessoas não têm capacidade para isso. Então, o empreendedor, aproveitando isso, então, ele não precisa ser o gestor. Ele está ali dando direcionamento e está todo mundo trabalhando ali. Então, é importante você ter essa equipe, né, e selecionar muito bem essa equipe para você conseguir fazer isso, senão você não consegue. Sim. Você concorda comigo? Concordo totalmente. Acho que aí uma coisa que por sorte talvez, mas que com certeza me ajuda muito, eu não sou centralizador. Pelo contrário, assim, a gente combinou uma coisa, cara, vai lá e faz. Agora eu vou cobrar, mas eu não vou ficar te cobrando todo dia. Então, você precisa de quanto tempo? Preciso de uma semana. Tá bom. Tu vai trabalhar uma semana em paz. Mas daqui a uma semana eu vou chegar e vou querer pronto. Como você vai fazer, cara? Não me importa. Tu vai trabalhar de manhã, de madrugada, virar à noite. Você me pediu uma semana, você tem uma semana. Vai lá e faz. Não, porque uma semana eu vou te cobrar. E aí tem que estar feito. Aí se der desculpa, aí não funciona pra mim. Mas se tiver feito, ótimo. Então a gente segue. Então, desde o início dessa, que eu chamo de ali a segunda fase da Simples, a reconstrução, que aí já foi ali em 2017, mais ou menos. Então, de 2015 foi quando o último sócio sai. Aí 2017 muda muita coisa, mas iniciando 2017, depois eu volto para contar essa parte. Essa reconstrução foi muito... E aí, cara, não tem estratégia, não tem nada. Aí é Papai do Céu que cuidou e indicou pessoas certas e que estão até hoje, são sócios da Simples, se tornaram sócios, se tornaram heads e direcionam as suas respectivas áreas. Que aí foi a entrada do Elias, que é o nosso head hoje de tecnologia, e a Daniela, que é a nossa head hoje de operação. Eles chegaram e eu já tinha essa característica de tipo, cara, vai lá e faz. E é engraçado, o primeiro dia de trabalho do Elias, ele apagou o site de um cliente. Elias, fala pra mim, Elias. E aí ele foi pra casa desesperado, ele fala que ele não dormiu, achando tipo, cara, eu vou ser demitido amanhã, né? Eu apaguei um site. Ele voltou, cara, vai lá, refaz. Tu vai ter que refazer, não tem jeito. E aí ele foi lá, refez e continuou. Então eu fui, cara, muito abençoado de ter essas pessoas extremamente capazes, que gostam de assumir a responsabilidade e que gostam de trabalhar nesse formato que eu gosto. Deixa eu só te interromper um Claro. pouquinho aqui, ó. Eu creio muito em Deus, tá, gente? Eu creio muito em Deus, muito em Deus. Mas eu vejo também assim, ó, com a energia de Deus, né, que guia todos os meus passos. Mas isso também foi porque você tem uma característica que Deus te deu e que você permitiu essas pessoas. Quantas outras pessoas passaram? Só estou falando isso porque
Porque às vezes as pessoas podem falar assim, não, eu vou ter. O Mateus, ele falou, Deus ajuda quem se ajuda, sabe? Então achei assim muito interessante isso. Então, quando você foi sorte, mas quantas pessoas já passaram e que deletaram ou fizeram isso e que foram embora? Acredito que muitas, não? Sim, sim. E muitas pessoas também passaram nesses 10 anos, a gente faz 11 anos agora, em setembro, e que não gostavam dessa forma de trabalho. Isso. Então, só para a gente poder colocar assim, ó, empreendedor, às vezes você não é o primeiro que você vai achar, você não vai acertar no segundo, você não vai acertar com o terceiro, você vai acertar no momento que chegar realmente uma maturidade sua, porque, olha, se uma pessoa tivesse deletado o site, eu sei que você agora está falando com calma, né? Cara, dá um jeito nesse negócio aí. Tudo bem, dá um jeito nesse negócio aí, mas ele podia ter dito assim, não vou. Então, você testou tanto e que você conseguiu. Mas você deu a oportunidade para essas pessoas. Então, e aí você acha realmente, né? E aí isso encaixa muito naquilo do não quero estar certo, eu quero acertar. Legal. Porque a Dani, ela entrou antes do Elias, então ela fez a entrevista do Elias comigo e de mais alguns outros... acho que a vaga nem era de desenvolvedor, acho que era o web designer, alguma coisa assim. Acho que era web designer. E aí a gente entrevistou outras pessoas e o Elias, ele, pelo horário que era a faculdade dele, ele não conseguia cumprir a carga de estágio. Era uma vaga de estágio até. Se eu não me engano, acho que era 6 horas. Ele conseguia tipo 4 horas. E aí encerrou a entrevista. Falei, pô, esse cara é muito bom, mas vamos esperar acabar o semestre dele e a gente contrata. Aí ele falou, não, é ele, é esse cara, a gente vai, ele trabalha menos tempo, depois não sei o quê. Falei, pô, você falou com tanta segurança, tá bom. Cara, o cara chegava 6 horas da manhã no escritório, ficava na escada esperando alguém chegar para abrir a porta para ele, porque não tinha como abrir, tinha acabado de entrar, nem ia dar a chave para ele. Para poder ser o primeiro a entrar, começar a trabalhar, porque tinha que sair cedo por causa da aula, não sei o quê. Então, tipo, se esforçava muito, né? E foi alguém que eu quase não peguei. Porque eu falei, não dá, a gente pega outra pessoa. Ela falou, não, é esse. E o que você acha que ela achou do Elias? Qual foi o clique que ela teve? Para você falar assim, não, tudo bem, você escutou, mas... O que você acha que ela conversa, que vocês devem conversar hoje sobre isso? O Elias é um cara, assim, muito, muito excepcional. Sou muito fã dele hoje em dia, na época ainda não. Mas é um cara que acho que ele tem o mesmo DNA que a gente tem, o mesmo perfil de querer fazer. Então, durante a entrevista, ele contou coisas do tipo, não, aí eu fui aprender a programar, eu fui aprender não sei o quê. Então, ele tinha até coisas além do que a gente queria para aquela vaga, e ele se mostrava aberto a aprender. Então, acho que isso chamou a atenção dela, mais o perfil do que a capacidade técnica até. Legal. Então, conhecimento, lembrando lá do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a atitude dele, do que ele... aí eu fui e fiz, as consequências... para ele poder aprender aquilo ali, né? Legal. E aí, um exemplo muito grande de atitude dele, e que reverbera muito no que é a Simples hoje, nesse meio tempo, né, que eu falei, de 2015 a 2017, a Simples, basicamente, em 2015, virou uma eu presa, porque saiu todo mundo, e aí eu só tinha conhecimento, né? E aí eu fui trabalhar dentro da First Class e tal, e aí depois fui ganhando alguns outros clientes, mas eu não tinha quem executasse, porque eu não tinha time mais. E aí uma agência de e-commerce me chamou para a gente fazer um projeto, e aí meio que eu assumi uma área dentro da empresa deles, em que eu tinha um time técnico para trabalhar junto. Isso deu muito certo. E aí eu atendi... outros grandes clientes, foram ali que eu comecei a atender. Inclusive, os resultados da First Class melhoraram muito nessa época. E aí isso me deu um estalo. Eu falei, então se eu ainda tiver um time técnico comigo, vai ser melhor ainda. E aí, altos e baixos. Deu
tão certo isso, que aí uma outra agência, que era, sei lá, 5 vezes maior, decidiu fazer uma fusão com essa agência menor. E aí eles até fizeram uma proposta para mim. Falaram, ó, essa agência aqui é grandona, essa aqui é pequena. Se você quiser, você vira sócio lá, mas você vai ter uma farpelinha. E aí eu, de novo, chato, falei, porra, eu vou ter que obedecer de novo, vou virar funcionário. Não é o que eu quero, porque não é o meu perfil. E aí eu falei, cara, obrigado, não vou, mas eu vou respeitar vocês. Eu vou ficar 1 ano só indicando trabalho para vocês. Também não vou, tipo, pegar nenhum cliente para mim, nada. E aí eu fiz isso durante 2016 até 2016. Foi 16 para 17, 2016, 17, todos os clientes de e-commerce eu tratava com eles por respeito não tinha nada no papel, mas era um acordo, então tem que cumprir a palavra. E aí, em 2017, 18, se eu não me engano, o Elias entra, e aí ele vira para mim um dia, a gente estava trabalhando até tarde, estava só eu e ele no escritório, ele falou, por que a gente não faz e-commerce aqui dentro? Aí eu expliquei, eu fiquei 1 ano, nessa época já tinha acabado esse 1 ano, mas eu tinha ficado esse 1 ano, respeitando os caras, mandando o cliente para lá e tal. Eu falei, tá, mas e quem vai fazer? Aí ele foi e falou, eu faço. Tu faz mesmo? Faço. Eu vou botar um cliente aqui para tu fazer então. Aí eu sempre fui bom de comercial, botei um cliente, ele fez. Aí a gente falou, pô, peraí. Então a gente cobrava um X. Para fazer o e-commerce era tipo 5x, 10x. Dá pra gente cobrar bem mais, então. E aí veio o segundo cliente, veio o terceiro. E aí a gente começou e hoje a gente tem uma equipe de tecnologia dentro por causa dessa atitude que ele teve lá atrás de falar, eu vou fazer. Legal. Então, ouvir, você gosta de ouvir, né? Ouvir e aí o fazer, né? Então, por muitas vezes o empreendedor, o gestor também, o gestor que tem tomadas de decisão, ele pode ouvir o que o funcionário fala, né? Sim. Então, opa, peraí, falei, e aí você cria outros negócios, né? Que hoje aí foi esse impulsionamento todo que a Simples teve também, né? E foi o que salvou a gente, por exemplo, em 2020. Porque nessa altura, a gente tinha 2 braços na Simples. Um que era uma área de marketing médico e um que era um pouco de e-commerce, mas que a gente sempre indicava, então a gente pegava um pedaço pequeno, porque a outra equipe que ficava com o grande, porque tinha mais trabalho. E aí a gente estava mais focado na parte de atender clínica, hospital, profissionais independentes e tudo mais. Quando dá 2019 para 2020, eu falei, cara, a gente não tem muitos braços de e-commerce, a gente já estava fazendo as primeiras lojas, mas ainda não estava acelerado. A área médica a gente já atendia há bastante tempo, tinha bons cases ali, bons resultados. E aí eu fiz um plano, falei, cara, a gente vai atingir... Eu até achei esse papel outro dia lá em casa. Eu fiz um levantamento na época, eu não vou lembrar os números exatos, mas era tipo assim, cara, tem no Brasil 400 e tantos mil médicos, a gente precisa atingir, acho que era 0,2%. Acho que era uma conta assim. E aí eu fiz um plano de como a gente atingia isso. Então eu já sabia qual era o CAC, o custo de aquisição, a equipe que precisava atender, quantas equipes eu precisava para atender squads de clientes. Então eu precisava de um designer, sabia qual era o squad, sabia qual era o custo e como a gente ia escalar aquele negócio. E aí a gente começa 2020, nosso escritório era no centro do Rio, já era um escritório grande nessa época. A gente bota uma sala, monta uma equipe para ser justamente a validadora do negócio, para começar a acelerar. E aí vem uma coisa chamada Covid. E aí todos os médicos, sim, a gente perde em 24 horas, a gente perde 50% dos clientes. Então tinha uma equipe ali que tinha salário, não era baixo, e a gente perde 50% do faturamento, porque tudo que era de saúde, que não era essencial, as pessoas não podiam ir no consultório. E aí os médicos simplesmente falam, então, não podia ainda telemedicina, os médicos cancelam. E a gente já tinha uma cultura, que é arriscada, mas é um ponto forte nosso, a gente não tem fidelidade. O cara quer sair, ele sai.
Mas a gente fala, ó, tal cara tá aqui há tantos anos, esse tá há tantos anos, esse tá há tantos anos. Você quer sair? Então, mas ali era uma situação, ninguém sabe quando vai reabrir, pum, todo mundo fechou. E aí, o e-commerce nessa época, no início da pandemia, o e-commerce ainda não estoura, mas depois ele estoura muito. Então, eu lembro dessas também, foram 24 horas muito marcantes, em que a gente perde, sim, você vê 50% da tua receita ser diluída, e o e-commerce ainda incerto, porque todo mundo dizia daqui a 15 dias reabre, e aí quando a galera viu que passou 15, mais 15, mais 15, aí o e-commerce vira o foco, aí a gente remaneja a equipe e aí a gente acelera muito. Então, assim, a Simples só sobreviveu e cresceu tanto porque lá em 2018 eu ouvi um cara me falar, eu desenvolvo isso aí, eu faço. Então faz. Legal. E ter a equipe, né? Então, acredito que o ter a equipe ali, o remanejar, isso foi também uma estratégia muito grande. E você desistiu dos médicos? Então, aí a gente segurou ainda, se eu não me engano, até 2021 ou 2022, a gente foi atendendo alguns ainda, mas aí a gente parou a entrada, porque aí estava ficando muito discrepante o ticket médio e as equipes, até porque no e-commerce a gente tem uma taxa de sucesso. Então, quanto mais eu faço o cara faturar, mais eu ganho também. Em médico não tem como fazer isso. E aí a gente reduziu bem, assim, então hoje a gente tem clientes de saúde, mas não existe uma área focada só para isso. É algo até que a Dani e o Elias têm conversado comigo, que eles pensam, por que a gente não reativa? Quem sabe aí para frente a gente volta porque a ter... a área da saúde, ela está bem movimentada. E muita coisa evoluiu dessa época, de poder fazer telemedicina. Poder fazer uma propaganda, né? Exato. Uma propaganda, né? Então, cara, sem o CRM, né? O CRO também. Em cima. É claro, com critérios, Sim. mas você tem ali. Não, os médicos, eu lembro que o nosso primeiro cliente médico, o Dr. Vitor Varela, foi um grande case de sucesso nosso, mas a gente também foi muita cobaia. Mas virou um grande amigo, eu via a primeira filha dele nascer, a segunda, a terceira, e assim, virou amigo mesmo. Quando ele saiu, assim, eu chorei e falei, Vitão, eu não consigo mais te atender, cara, mas, assim, obrigado. E ele também agradeceu muito. E eu lembro muito que ele virou pra mim e falou assim, cara, o que você tá me cobrando é 10% do que eu ganho. Mas eu acreditei em você. E aí eu falei, meu irmão, a gente tem que fazer esse cara dar certo. E aí deu certo. E aí ele montou uma primeira clínica, montou a segunda, e se tornou um dos médicos que mais opera de cirurgia plástica no Rio. Então foi um grande case de sucesso. Mas foi um dos primeiros médicos a fazer marketing. Porque não fazia, não podia fazer. Então, hoje eu olho e falo, cara, se a gente remontar essa área de saúde, é moleza fazer. Porque o nível de inteligência artificial que a gente tem desenvolvida, o nível de estratégia, de tudo que a gente já tem hoje em casa, é mole. Naquela época que era mato, que era difícil. Então, Rauan, vamos ver o seguinte. A gente está fazendo um modelo de negócio, vimos lá cliente, de repente os médicos entram de novo dentro do portfólio, né? Com um ticket talvez menor, né? Ou seja, né? Um modelo diferenciado. Você sempre está aberto também a novas sugestões. Será que vale a pena? Vamos pensar e joga lá no modelo de negócio, né? Sim. Porque tem que... O papel aceita tudo, mas olhar um modelo de negócio é muito importante até para ter essa rastreabilidade. Com certeza. O que a gente precisa aqui? Vamos aproveitar os recursos que a gente tem, vamos inserir aqui. Então, ter uma ferramenta para você poder fazer essa modelagem é importante. Você usa quais são as ferramentas além do teu método, né? Se o teu método você faz isso, eu entendo que para você fazer um e-commerce ali e para aceitar, para validar aquilo ali, você usa o mesmo método para a estratégia ou não?
A mesma base de pensamento, sim. Porque acaba que isso que eu expliquei se tornou a nossa forma de pensar. Então, cara, o que é lógico, eu preciso ter um objetivo. O que eu vou fazer? Tem que ter um objetivo. Eu vou planejar, eu vou ver se isso cabe, eu vou validar. Tá tudo certo? Eu faço. Não tá? Eu repenso, eu replanejo, eu busco outro caminho. Então, para mim, é engraçado isso que eu vou falar. Eu não acho que é um método revolucionário. Aí você usa um Canvas, você usa um modelo de negócio também. Que outra ferramenta você usa que você... A gente tem muito, por exemplo, na parte de e-commerce, a gente tem alguns modelos para validar. Então, pode ser às vezes lojas que já existem ou loja nova. O cliente chega para a gente, e isso aconteceu até agora numa marca que a gente vai lançar. Espero que você compre bastante. Moda feminina, é bem legal o produto. Depois no off eu te falo qual é. Mas em que assim, o cliente chegou, ele tinha uma ideia, ele já era cliente nosso em outra marca, ele quer criar uma nova marca. Ele chegou e me apresentou um produto e falou: eu vou cobrar X nesse produto. E aí eu virei para ele e falei: se você cobrar X, você vai perder dinheiro. Aí ele olhou: por quê? Eu falei: porque o teu produto tem mais valor agregado do que isso, e quando a gente olha qual é o custo de aquisição médio no Brasil, levando em consideração a taxa de conversão, o custo por clique, você vai perder dinheiro. Um dinheiro guardado. Porque o dinheiro guardado te dá liberdade de você falar não para um monte de coisas. Senão, você vai na necessidade. Quando você está ali na necessidade, acabou, porque você tem que pagar conta. Pagar conta, você fala, é que nem quando o funcionário, ele vai entrar, ele está lá no sufoco, ele não está tendo dinheiro para nada. Não, eu faço tudo. Tudo está bom para ele. Mas conforme vai acontecendo, ele vai ficando insatisfeito, porque não é daquilo, ele não é para aquele cargo, né? Então, quando ter receita recorrente é muito bom, ou ter uma base financeira, né? Para poder até a empresa respirar. Eu, às vezes, vou em algumas lojas, sabe? Há pouco tempo mesmo, né? Eu estou vendo a farmácia se expandindo, e eu sei que a loja ali custa 6.500, né? 7 mil. Falei, meu Deus, 7 vezes 3, 21 mil, já pra começar. Então é punk, né? Você imaginar assim, caramba, 3 lojas, como é que vai pagar isso, né? 21 mil só de aluguel, peraí. Quanto você tem que pagar, né? Então isso é punk, né? Começar o mês e falar assim, opa, peraí, eu tenho que faturar 21 mil, então, não sei se são os 21 mil, mas até que é mais um pouquinho, para eu poder pagar, né? Então vou ter que vender muito. Exato. Então, cara, para um negócio que é B2B, você ser de modelo de receita recorrente é ótimo. Melhor ainda você ter as duas coisas. Sim. A gente tem as duas coisas. Então, o cara quer criar uma loja, ou quer migrar uma loja, que é uma coisa que a gente chama de pontual. Mas a nossa gestão financeira, ela é separada. A gente tem o centro de receita recorrente e o centro de receita pontual. Porque você não pode misturar. Sim. Senão você vende uma loja grande, entra um caminhão de dinheiro e você acha que você fatura aquilo ali vezes 12. Sim. Não é. Legal. Então a gente gerencia isso separado. Uma coisa é o dinheiro que entra todo mês dos clientes que estão, e a gente tem uma alta fidelidade e manutenção, o que é ótimo. Outros são os pingados. Então é interessante você olhar claramente para isso, para ter um planejamento, até mesmo planejamento de equipe, de aumento, de contratar mais gente, tudo isso, de investimento, infraestrutura, o curso, viagem, o que for. A gente está falando de conhecimento, né? O que foi um básico? Você fez administração. Fiz. Mas a faculdade de administração ela é maravilhosa, mas nem tudo a gente tem, né? E você fez uma universidade muito boa, mas nem tudo a gente tem ali. O que você falou assim, tá bom, a gente precisa ter uma gestão das 4 grandes áreas, financeiro, cliente, processo e gestão de pessoas. O que mais você foi em busca, ou você... Porque a gente está falando, muita coisa você veio por conhecimento. Opa, peraí, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não está no livro, tá nesse livro não, né? Não está nas receitas previsíveis, mas...
ele te estimula. Então, esses 2 livros, só para fechar a questão dos livros, eles são livros referências e que te ajudaram a pensar dentro de uma realidade que você seguiu esse caminho. Sim. Isso. E o que de conhecimento? Acho que a faculdade me deu uma base na administração, um curso muito amplo, você vê um pouquinho de muitas coisas, muitas delas você não aplica, mas o que eu foquei no início da empresa é o que eu acho que é o essencial para a empresa nascer, que é você precisa vender. Então foi a parte do financeiro com comercial e operação ali. Então, tipo, eu preciso conseguir vender, eu preciso vender a um preço que me gere caixa e eu preciso conseguir entregar o que eu estou vendendo. Porque senão, mês que vem, esse cliente sai e eu tenho que entrar outro. Aí é uma corrida de rato. Então, ótimo. Então, só para a gente colocar assim, né? Que é da empresa, que é do Rawan, né? Sim. Porque muita gente não tem essa questão básica, né? Ok. Então, e a empresa precisa sobreviver porque precisa de clientes. Exato. E isso que você falou de dizer sim quando você já está precisando, isso é muito ruim, né? Porque aí você acaba topando um projeto que é fora do teu escopo, você faz... Putz, porque é diferente, uma coisa e a gente estava falando muito de você ouvir e estar aberto a fazer, mas outras coisas às vezes é você dizer sim para uma coisa que você vê que, cara, não vai dar, você não vai conseguir entregar, o cliente não tem perfil. Hoje a gente tem meio que uma faixa de corte, assim, tipo, cara, o cliente tem que entrar, ele tem que ter esse tamanho, ele tem que ter essa capacidade. Se você começa a negociar muito preço, negociar, você chega numa faixa que você não consegue entregar, não adianta. Eu posso pagar isso aqui. Eu falo, pô, mas por esse valor eu não consigo te entregar. Pelo menos na qualidade que você precisa. Exato. E já teve momentos de aceitar, sim, porque, beleza, mais um cliente. Mas depois você se arrepende, cara. Porque você fala, cara... trabalha muito, não vale a pena, aquela coisa toda que... Então, tem que estar dentro do teu core, do teu core business, né? Então, você pode falar sim, mas dentro do teu core e dentro da possibilidade. Exato. Porque você disse o seguinte, faz então você. Então, para você dar para ele, tá bom, você tá falando, então faz, né? Exato. E dentro do teu core business, porque senão ia aquela questão assim, a quantidade de clientes, somente a quantidade de clientes, né? Você precisa ter aqueles clientes que realmente são teus clientes. Então, sim, isso é uma coisa muito legal, porque às vezes você não sabe quem é o teu alvo, né? Então, são clientes com faturamento X, é trade-off mesmo, é estratégia excludente que você tem ali. O que a gente fez foi, a gente pegou o nosso produto de entrada mais baixo, na época, se eu não me engano, eram uns R$3.000 e acho que a pessoa parcelava em 3 vezes. A gente abaixou ele para R$2.000, então, assim, zerou qualquer margem, parcelava em 6 vezes no cartão, a gente reduziu o prazo para entregar e a gente ainda doava 10% daquele valor para ONGs que cuidavam de pessoas de necessidade. Porque a gente falou, cara, a gente precisa ajudar essas pessoas. E a gente fez várias dessas lojas para ajudar. Assim, a gente não ganhava nada, pô. O negócio custava 3 mil, caiu para 2, aumentou a parcela, aumentou o custo de cartão, não ganhava nada ali. Mas você estava fazendo alguma coisa. Então, óbvio, isso depois vira positivo? Vira, natural. Mas, cara, a minha intenção não era ganhar dinheiro, pô. Não era vender numa loja de R$2.000 que eu ia ganhar dinheiro. Mas era poder ajudar essas pessoas ali que valeu a pena. E, claro, depois isso voltou pra gente em forma positiva, né? As pessoas divulgavam para outras e aí outras com projetos maiores e aí sim a gente lucrava. Então, isso foi bem legal. Rawan, né? Já acabou? Já acabou. Ainda não acabou. Queria que você deixasse aqui, né, Rawan para Rawan, depois dessa experiência toda, né, que você, já parece até que você nem tem a idade que tem. nem parece que eu tenho 22 ainda. 22. Bom, é um homem jovem, né? Mas, olhando para isso tudo, né, e tendo foco essa pessoa que ela está aqui ouvindo a gente para poder ter insights, né, para poder agregar valor. O que você deixa de mensagem para essa pessoa? Cara,
Acho que o que mais fez diferença em tudo isso assim foi acreditar. Foi quando eu falei vários altos e baixos que tiveram aqui, pô, em 24 horas perde tantos clientes. Mas no fundo eu sempre tive assim, de acreditar. E eu lembro na pandemia e em outros momentos também que foram difíceis. E você falou de fé, né? Eu tenho muita fé. E eu falava para Deus assim: você não me trouxe até aqui para eu quebrar agora. Não pode ser. Tem que ter alguma outra coisa. Não pode ter sido tudo isso em vão. Tem que ter alguma outra coisa. E de fato, cara, e sempre teve. E sempre apareceu. E às vezes em 24 horas aparecia uma outra coisa. E então, assim, acho que tem, como você falou, tem a parte do esforço, né? Mas Deus ajuda quem se ajuda, né? Que você falou. Então acho que, cara, acreditar foi o fundamental, assim, nesses 12 anos. Isso, muito legal, porque quando você faz a reflexão em Deus, existe um ponto, né? Conversando com Deus, um ponto no nosso cérebro que ele ativa quando você faz uma reflexão, né? Pensa em Deus, então você tem um ponto de ligação com Deus. Então, esse ponto de ligação, ele é ativado. Então, você fez uma conexão. Né? Nessa conexão, você abre portas, porque você parou e fez a reflexão realmente. Então, você foi lá no poderoso. Então, muito legal isso. O acreditar em outras formas, né? Então, muito legal. Acreditar que, cara, vai ter saída, vai ter solução. Uma coisa que meu avô sempre me disse, e que eu levo muito, tudo acontece para melhor. Então, por mais que fosse pior a situação que eu estava vivendo, eu tinha certeza que aquilo estava acontecendo para melhor. E até hoje eu faço isso em qualquer... Até porque acredito que eu estou muito longe do fim da história ainda. Então ainda tem muitos pontos de dificuldade para enfrentar, mas, cara, essa é a minha visão, né? Tipo, eu acredito que tudo acontece para melhor e que a solução vai chegar. Legal. Então, Rauan, gratidão, mas gratidão mesmo. Ai, a gente já tá mais de uma hora aqui conversando. É mesmo, cara, nem faço ideia do tempo. Eu ficava mais 2 horas aqui. Então, obrigada mesmo, tá bom? Foi um prazer, seja bem-vindo. Prazer todo nosso no canal. Fala pra mim, ó, e você que tá assistindo agora, segue o Rauan, tá? Segue a Simples. E segue o nosso canal também, tá? Dá um likezinho nesse vídeo, vai lá no sininho, não é isso? É isso. E fala pra mim, fala pra todo mundo também, gente. Beijo, tchau. Tchau, Obrigada. Gente. Obrigado.